Obrigado, deputado Reis. Eu volto a essa tribuna para falar também sobre o governador Tarcísio, deputado Reis. Vossa Excelência falou sobre a região de Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço, né, Embu das Artes, Taboão. E o governador está fazendo uma visita naquela região. E eu fico impressionado. O que ele vai fazer naquela região? O que ele vai falar para a população? O que ele vai falar para os prefeitos de todos aqueles municípios que reclamam tanto da falta de repasse de recurso para aquela região? Aquela região, deputado Reis, junto com mais alguns outros municípios, que o governador Tarcísio, no mês de abril, ele acabou com um convênio para coleta de sangue para fazer exames laboratoriais, deixando pelo menos 14 municípios sem esse serviço, sem recursos e a população procurando, né, os postos de saúde, os UBSs, para fazer os exames e não podendo fazer porque não tinha mais recurso. Eu falei nessa tribuna, todos os prefeitos reclamaram comigo, eu pedi audiência com o secretário Eleusis Paiva, deputado Eleusis, e secretário da Saúde, mas esse serviço, esse convênio não foi retomado. Eu gostaria também que hoje o Tarcísio explicasse para toda aquela população, como Vossa Excelência colocou, como que está a situação da Imboimirim, que tem um acordo entre o prefeito Ricardo Nunes e o prefeito Tarcísio de fazer a duplicação. A única parte que foi duplicada, que foi melhorada, foi quando o nosso secretário da Fazenda, Haddad, era prefeito de São Paulo, que fez a duplicação até o hospital Imboimirim, até o Menininha. Já fazem quantos anos que passaram e nada foi feito para terminar a duplicação da Imboimirim para chegar até o Embu-Guaçu, até Itapecerica da Serra. Outra cobrança, corroborando com a fala de Vossa Excelência, a ponte do Jardim Capela também. A ponte do Jardim Capela também feita na administração Fernando Haddad. E parou. Simplesmente, todo ano, e muitos políticos daquela região, né, que a população conhece muito bem, né, lança pedras fundamentais, né, fazem uma festa danada para recomeçar a duplicação da Imboimirim, mas nada disso acontece. Queria também que o Tarcísio explicasse para aquela população por que nesses 3 anos e 2 meses, ele não mexeu ainda, não começou as obras da extensão da linha do metrô, a linha 5, para chegar até o Jardim Ângela, né? É só promessa para aquela população, que faz mais de 15, 20 anos que a última estação está no Capão Redondo e que parou, e não sai a estação, as outras 2 estações que está prometida. Então, a população, com certeza, vai cobrar no dia de hoje. Saber como é que está a situação das escolas estaduais daquela região. Quando eu visito aqueles municípios, quando eu falo com os prefeitos, falo com a população, com as associações, todos eles ficam pedindo emenda para fazer uma simples reforma de uma escola estadual. Ou então, dinheiro para a saúde, para a reforma das UBSs, Hospital HGIS, Hospital Regional de Itapecerica da Serra, que também cortou o atendimento à população, né? A população não pode mais ir lá e ser atendida no pronto-socorro. É só através do SAMU ou a polícia chegando lá, ou em caso de emergência. Isso aumentou a fila nas UBSs, no posto de saúde dos municípios, que é onde tem menos recurso. O governo do Estado, que tem um recurso enorme, mais de 380 bilhões, deixa de repassar os recursos para esses municípios. Isso é uma reclamação generalizada no Estado de São Paulo. Nós rodamos o Estado de São Paulo fazendo as audiências públicas e há uma insatisfação enorme. Eles não falam para o governador de medo de retaliação, mas uma insatisfação enorme desse governador não ter olhado para os pequenos municípios do Estado de São Paulo, não ter atendido os vereadores, os prefeitos, né? Esse ano vai ter eleições, ele vai perceber essa reação, desse descontentamento de toda a população e principalmente das autoridades locais, aquele que vive no dia a dia com a população, que conversa com a população, que tem que justificar os problemas que está tendo. E quem tem dinheiro é o governo do Estado de São Paulo, o governo federal. O município não tem. O município não tem dinheiro nem para custeio, né? Então, hoje, nessa visita, espero que o Tarcísio esteja oferecendo para aquela população alternativas, esperança para melhorar aquela região.
Para finalizar, uma área muito complicada, mesmo porque eu falei de transporte, de acessibilidade, da Embu-Mirim e da linha 5 do metrô, é a questão da EMTU, que atende muito mal aquela população. Todas as regiões. Ônibus velhos, né, sem ar-condicionado, ônibus com excesso de pessoas. Só para você ter uma ideia, o ônibus da linha de Juquitiba, que passa por Itapecerica da Serra e termina no Capão Redondo, passa pela BR-116, que tem muito trânsito normalmente, e agora o ônibus tem que passar, né, onde pesam os caminhões, né, para não ter excesso de peso, para passar com os moradores. E se tiver o ônibus superlotado, os moradores têm que descer do ônibus, porque o peso passa do limite. Vê se pode, como se fosse gado, como se fossem animais que estavam sendo transportados lá. Então, a linha, principalmente a linha 8222, que é uma reclamação generalizada, constante e antiga, que liga Juquitiba até o Capão Redondo, precisa ser resolvida. A MTU precisa resolver aquele problema, a empresa que administra, que agora está sob fiscalização da Artesp, mas a Artesp faz vistas grossas, não tem interesse nenhum de cobrar ao governo do Estado melhorias naquela região. Então, era isso, presidente. Espero que o governador Tarcísio, né, leve alguma esperança para aquele povo que está esperando há mais de 3 anos o seu governo. E a única coisa que ele foi lá hoje, que ele foi falar, foi de obras da Sabesp, de adutoras. E Itapecerica da Serra e outros municípios tiveram fortes problemas de falta de água, né, principalmente nesse período. E hoje, me parece que a pauta era entregar ou anunciar obras da Sabesp. Sabesp que ele privatizou e que piorou o atendimento à população, principalmente a população da periferia, e que aumentou a conta, né, e o serviço piorou. Isso que todo mundo está detectando, não só naquela região, mas em todo o estado de São Paulo, onde o serviço é feito pela Sabesp. Era isso, presidente. Em havendo acordo de lideranças presentes ao plenário, peço o levantamento da presente sessão.